Segundo Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram a Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais as palavras de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Esta é a palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, nessa palavra de hoje nós vemos Jesus mostrando para os fariseus, sempre os fariseus, como era errado a forma como eles estavam lidando com o ensinamento da lei, ao ponto deles tergiversarem aquilo que era para ser de fato ensinado, como Jesus estava mostrando em relação a essa situação do pai e da mãe, arrumar uma forma dentro da lei de burlar a lei, e algo que seria para ser feito pelo pai e pela mãe, eles acabavam fazendo de conta que seria dado a Deus, e na verdade acabavam usufruindo desse próprio valor, desse próprio dinheiro. E aqui cabe a nós essa reflexão: como está a nossa vida? Porque ali, entre aqueles discípulos de Jesus, haviam muitas pessoas que não tinham conhecimento a respeito da lei, não tinham estudado. Eram pessoas, muitas vezes, ainda de muito pouca educação, muito pouca cultura, e que tinha, nessas formas rudes de serem, algo que chamava a atenção dos fariseus, e eles buscavam prender Jesus por isso. Buscar alguma coisa que justificasse que Jesus não era o Messias, que Jesus de fato não era o enviado de Deus, e procuravam nessas picuinhas aonde estava a falha no ensinamento de Jesus. Por que os seus discípulos comem com as mãos impuras? Por que eles não fazem toda aquela tradição? Porque tinha um ritual que era feito pelos fariseus, principalmente pelos judeus, antes do alimento, antes da refeição. Era um ritual. Eles não faziam aquilo com um propósito apenas de higiene. Isso não passava pela cabeça deles. Eles tomaram aquilo como uma tradição. Então, se eu tenho que virar 2 vezes o copo para poder ser lavado, porque foi passado por tradição, meu pai ensinou, meu avô ensinou, meu bisavô ensinou, então eu vou fazer isso de forma mecânica e fanática, sem saber o porquê isso está acontecendo. E assim eles tomavam como que isso era de fato algo que iria levá-los para o céu. Fazer coisas que estavam na tradição, que na verdade foi passado por Deus a Moisés, como um intuito de precaver o povo de contaminação por parte sanitária mesmo. Tudo que Moisés passou na forma de ser era, além dos preceitos divinos, também formas do povo não se contaminar, não adquirir doenças. Então tinha toda essa parte a respeito da forma de lavar as mãos, de tomar banho, de lavar os utensílios,
Mas esses judeus, com o passar dos tempos, começaram a tomar aquilo como se aquilo fosse de fato a religião, como se aquilo de fato fosse a libertação deles, como se fazendo aquilo eles iriam para o céu. E quando vêm os discípulos de Jesus que não tinham essa instrução, não fazendo isso, achavam aquilo terrível, aquilo para eles era algo que atentava contra a moral e os bons costumes. E Jesus alerta os fariseus a respeito disso. Olha, vocês me honram com os lábios, mas não com o coração. E essa pergunta e essa afirmação que Jesus faz para os fariseus cabe a nós hoje. Será que também nós não estamos honrando Deus com os lábios, achando que cumprindo os preceitos mínimos que precisamos fazer de ir à missa, nos confessar uma vez por ano e algumas coisas desse tipo, achamos que estamos fazendo o suficiente já e temos isso como algo que, eu tenho que fazer isso, senão não vou para o céu. Mas na verdade estou fazendo isso por tradição e não por um amor. Se isso está acontecendo na nossa vida, meu irmão, minha irmã, pobre de nós. Nós precisamos nos converter, precisamos mudar urgentemente. Porque os preceitos, as regras, as leis existem, são boas para nos dar uma direção, para nós não infringirmos, principalmente o direito do nosso próximo, do nosso semelhante, nos dar uma orientação. Mas a maior de todas as leis, Jesus nos deixou, que é o amor. Nós devemos fazer isso porque amamos a Deus, porque nós queremos bem a Deus e às vezes tem muitas coisas que hoje nós até fazemos errado, mas que com o passar do tempo, aumentando a nossa fé, aumentando o nosso amor por Deus, nós vamos aprender a fazer certo, devagarzinho, pelo próprio amor a Deus. Que a religião não seja para nós imposições apenas e tradições, mas seja de fato uma forma de nós estarmos perto do Deus Todo-Poderoso, desse amor encarnado, desse amor que não tem tamanho de Deus por nós, e que nós possamos retribuir somente um pouquinho, porque a nossa capacidade é muito pequena para retribuir um amor tão grande como Deus tem por nós, que nós possamos, pelo menos um pouquinho, retribuir a Ele, principalmente através do amor aos nossos irmãos, ao nosso próximo.